Oi, nono ano, esse é o capítulo 23 do nosso livro, tá? É a página 356. Nós vamos falar sobre por que é necessário criar unidades de conservação da natureza. O que é biologia da conservação? A biologia da conservação, ela se dedica à proteção da diversidade biológica da Terra. Diante do crescimento acelerado da população mundial, surgiu a necessidade de se criar estratégias de prevenção e conservação do meio ambiente. Preservar a natureza, ela implica deixá-la intocada, com o intuito de proteger todos os seus recursos naturais e conservar o ambiente, onde significa fazer uso racional, consciente e sustentável dos recursos naturais que nós temos. Unidades de conservação. Cada um dos elementos da natureza, ela desempenha um papel importante, mantendo a natureza em equilíbrio. Os motivos para proteger a natureza são vários. Já foram reconhecidos diversos povos e civilizações. São eles a cultura, o histórico-econômico, estético, ético. As unidades de conservação são uma estratégia para a manutenção dos recursos naturais em longo prazo, considerando seus objetivos de manejo, e existem dois tipos de uso: as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês, tá? A unidade de proteção integral, o que ela é? Ela não permite nenhum tipo de consumo dos seus recursos naturais, além de proibir a moradia das pessoas dentro desse local, e elas têm o principal objetivo de preservar a natureza. Já as unidades de uso sustentáveis, diferentes das unidades de proteção integral, ela permite o uso sustentável dos seus recursos nas áreas protegidas. Assim, esses locais podem realizar coleta e uso dos recursos naturais, desde que praticados de formas a manter constantemente os recursos ambientais renováveis, evitando assim a exaustão dos ecossistemas. Existem 7 categorias para unidades de uso sustentável: área de relevante interesse ecológico, reserva particular de patrimônio natural, área de proteção ambiental, floresta nacional, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva de fauna extrativista. Aí no quadradinho do lado do slide de vocês, eu fiz um quadradinho para que vocês vejam a diferença entre a proteção integral e o uso sustentável. Na proteção integral, nós temos o Parque Nacional, estações ecológicas, reservas biológicas, reservas ecológicas. E já no uso sustentável, nós temos a área de proteção, área relevante de interesse ecológico, florestas naturais e reservas extrativistas. As unidades de conservação e a civilização. A cultura, ela é um patrimônio que ela deve ser preservado para que todos tenham acesso a ela. A colonização do Brasil pelos países europeus lá no século XV foi provocada aos poucos a diminuição daquelas populações tradicionais, como o povo indígena, tá? Esses povos, eles vivem e retiram o sustento da floresta, consumindo os seus recursos naturais. Os dois principais exemplos dessas populações no Brasil que nós temos são os indígenas e os quilombolas, tá? Agora eu vou falar para vocês do capítulo 24 do livro de vocês, tá? No capítulo 24, nós vamos falar sobre como as nações elas se organizam para conservar a natureza. É o capítulo 24 do livro de vocês, tá? Página 261. Convenções sobre o clima, tá? Logo lá depois da Revolução Industrial, a gente percebeu que teve um aumento enorme da produção e da utilização de indústrias, onde a gente utilizava carvão, petróleo, fontes de energia para queimar e gerar e a indústria fornecer energia para essa indústria, tá?
Então, o surgimento das indústrias a partir do século XVIII aumentou a capacidade produtiva do homem, a exploração desenfreada de recursos naturais. A partir deste período, começaram a funcionar indústrias que utilizavam o carvão como fonte de energia, assim como o petróleo, que adiciona grandes quantidades de gases à atmosfera. O acúmulo desses gases, entre os quais são os gás carbônico, que se destaca principalmente, ele intensifica a retenção de calor da atmosfera. Em conjunto de diversos países e organizações das Nações Unidas, criaram espaços de discussões sobre a situação climática global e possíveis soluções para o problema. Dentre eles, nós temos a Conferência de Estocolmo, nós temos o COP, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês. A Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972, ela estipulou ações para que os países equilibrassem a relação entre o desenvolvimento econômico e a redução da degradação ambiental. Já o COP em 1995, ele teve o intuito de chamar a atenção para a biodiversidade que estava sendo ameaçada no planeta. Entrava em vigor em 92 a Convenção Quadro das Nações, Unidade sobre Medidas Climáticas, criada pela ONU, que foi a partir dessa convenção associada a uma conferência de países e membros que passaram a se reunir anualmente, com a primeira reunião cedida em Berlim. Já em 1997, aconteceu o Protocolo de Quioto. Ele foi elaborado, no Japão, em Quioto, durante a COP3 da Convenção de Clima. Ele entrou em vigor em 2005. Ele foi assinado por diversos países, incluindo até mesmo o Brasil, na qual os países desenvolvidos e industrializados receberam metas a serem cumpridas nos anos de 2008 até 2012. A principal meta consistia na redução de até 5% das emissões de gases no efeito de estufa pela diminuição da queima de combustíveis. Já o Acordo de Paris, que foi em 2015, ele foi um compromisso assinado por mais ou menos 195 países, cujo principal é reduzir as emissões de gases do efeito estufa para a atmosfera. A participação do Brasil nessas discussões sobre o clima. O Brasil, impulsionado pelas discussões trazidas em todo o mundo, ocorreu no Rio de Janeiro, em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que foi chamada de ECO 92, em que o centro de debate foi a proteção da biodiversidade e as mudanças climáticas, com destaque para o desenvolvimento sustentável. Já em 2012, 20 anos depois, foi ocorrido na cidade também do Rio de Janeiro, a Rio+20, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que retornou a ser tema fundamental, que foram abordados lá na ECO 92. Os principais assuntos discutidos por mais de 180 países foram os seguintes: as mudanças climáticas, foram as mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável, economia verde e erradicação da pobreza. Aqui nós temos aí no quadro superior direito o símbolozinho do Rio+20, tá vendo que é a Conferência das Nações Unidas. E em cima dele tem a Rio 92, que foi um outro símbolozinho que foi bastante utilizado. Os principais ONGs ambientais. As ONGs são organizações não governamentais. Ou seja, o que isso quer dizer? Elas são entidades privadas sem fins lucrativos. Em todo o mundo, as ONGs têm atuações diversas, trabalhando em várias áreas, tanto do meio ambiente como saúde e educação, apoio a grupos vulneráveis e direitos de animais. As ONGs, elas recebem apoio financeiro de instituições privadas ou públicas e doações realizadas por pessoas que se interessam pela causa defendida. Além da ajuda monetária, diversas pessoas trabalham voluntariamente nessas organizações, apoiando causas que muitas vezes são negligenciadas pelo poder público
ou não têm alcance suficiente para resolver a demanda da população. As pessoas que trabalham no modo voluntário nas ONGs, a gente chama de ativista. No Brasil, diversas ONGs comprometidas com a questão ambiental encontram-se atuantes. Entre elas, nós temos a WWF Brasil, a SOS Amazônia, a SOS Atlântica e o Greenpeace. Então, nesses 2 capítulos eu falei para vocês, mais ou menos, o primeiro eu falei para vocês como é necessário a gente conservar, né, a natureza, a conservação da natureza, as unidades de conservação que existem. E no capítulo 24, interligando isso, eu mostrei para vocês algumas convenções que tiveram com o intuito do melhoramento desse problema que a gente tem de poluição, de aquecimento global, efeito estufa e algumas ONGs. Eu espero que vocês tenham entendido a matéria. Tenham uma ótima semana. Não deixe de fazer os exercícios. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo que eu estarei respondendo.